Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 54, Prólogo. Gondo Firebeard trocou sua roupa de trabalho. Era um conjunto de macacões de aparência rústica, um costurado de tecidos resistentes. Não era flexível e nem ficava confortável quando desgastado. Eles eram uma má escolha para uso diário. No entanto, eram excepcionalmente adequados para trabalhar nos túneis das minas, onde as condições eram precárias. Vestir isso pode não ter parecido grande coisa, mas ser capaz de usar tais equipamentos foi revolucionário quando olhava para a história do povo Dwarf e como eles já trabalharam nos túneis praticamente exceto por alguns farrapos. Depois disso, ele colocou um capacete de metal, do tipo que uma infantaria leve usaria. O interior das minas era muito úmido, e usá-lo diretamente contra a pele seria desconfortável devido ao calor e ao escorrimento do suor. Assim, os mineiros enchiam o interior de seus capacetes com toalhas grossas. Finalmente, ele colocou um conjunto de plaquetas de identificação em volta do pescoço. O número 5 estava inscrito no metal. Implicava que ele estava no último dia de seu regime de 5 dias de trabalho e 5 dias de folga. Em outras palavras, Gondo brevemente estaria de folga a partir de amanhã. Depois que os preparativos foram concluídos, Gondo saiu do vestiário e foi direto para o lugar de sempre, a sala de espera. Ele se espremeu entre vários dwarfs e imediatamente selecionou seu nome no quadro de mensagens. Havia 4 outros nomes na mesma linha que os dele. Esses seriam seus colegas de turno, colegas de trabalho para hoje. Encontrar os colegas, pessoas com quem ele compartilharia sua labuta, era uma coisa boa nessa sala de espera apertada. Parece que Gondo foi o último a chegar, porque seus amigos já o haviam notado antes que ele pudesse se apressar. Oh! Gondo! Há quanto tempo? Gagais. Tirei a sorte grande de você ser o líder de turno. Vai ser bom se for a gente ir junto. O mesmo vale pros outros. Boa, Gondo. Vamos fazer o nosso melhor hoje. Hoje é o 5º dia. O último. Hoje é o dia de tirar leite de pedra. Tô numa preguiça que só. Eles conversavam assim enquanto saíam da sala de espera e selecionavam picaretas, pás e outras ferramentas de mineração. Então, eles tiraram rações e bebidas, lancheiras e 2 litros de água, armazenados em um item mágico que mantinha uma temperatura constante. No entanto, não havia sinal da amada bebida dos dwarfs, cerveja. Não havia como estar lá. Embora fosse verdade que os dwarfs eram altamente resistentes ao álcool e não ficariam embriagados com apenas alguns copos, nenhum chefe de mineração jamais permitiria que seus estimados funcionários sequer tocassem nessa bebida do diabo enquanto trabalhavam nos perigosos túneis. Dito isso, um dos dwarfs tomou um gole de um cantil na cintura, que não haviam lhe dado. O ar que ele exalava estava cheirando a álcool. Ele não foi o único a fazê-lo. Gondo também tinha vários recipientes assim. Obviamente, não levava álcool consigo. Porém, tinha cantis de água, sopa, 5 palitos de doces cozidos e pão de dwarf para suplementar suas provisões. O interior dos túneis era quente e úmido, de modo que, além de consumir calorias adicionais, eles precisavam tomar mais água também. O fato era que suas rações eram o mínimo necessário para o dia. Seus chefes eram do tipo que cortavam custos sempre que podiam. Depois de terminar todos os preparativos, eles se aproximaram do dwarf que estava encarregado do túnel de mineração estatal. Ele estava sentado do outro lado de um balcão, um dwarf assustador e sinistro de óculos. Ele levantou uma sobrancelha e olhou para Gondo e companhia. Ele murmurou baixinho quando chegou ao dwarf que fedia a álcool, mas no final não disse nada. Poderia ser o gerente, mas ainda era um dwarf e entendia essas coisas. Ou melhor, foi porque Gagais deu o primeiro passo e falou. Eu sou Gagais. Onde vamos escavar hoje?
O dwarf de aparência arrepiante bufou e depois moveu sua atenção do grupo para o mapa que estava vistoriando. Embora a visão deles estivesse bloqueada pelo contador, era razoável supor que era um gráfico que mantinha as atribuições de todas as áreas de escavação. O setor de vocês será 8821. 8821, nas termos roxas. Termos roxas eram coisas muito importantes para os dwarfs. Dwarfs eram uma raça da terra. A maior parte deles viviam no subsolo. Portanto, quando usavam carvão ou lenha para produzir o calor necessário para se aquecer, cozinhar e forjar, o ar ficava poluído e tornava a vida difícil para eles. Claro, havia itens mágicos que poderiam limpar o ar. Mas esses itens exigiam poderes druídicos para serem feitos, que eram lamentavelmente raros entre os dwarfs. Assim, eles não poderiam produzir itens mágicos em massa. Portanto, usaram o metal chamado termos roxas como um substituto para uma fonte de calor. Termos roxas eram um tipo especial de metal. Se alguém as atingisse com um metal muito duro, mitril, no mínimo, produziria um calor intenso. Os dwarfs usavam esse curioso metal como carvão, e suas refinarias e ferrarias consumiam grandes quantidades. Assim, pode-se dizer que as termos roxas eram uma parte central da vida dos dwarfs. Aliás, lenha e similares eram raros neste lugar. Um conjunto de placas de metal bateu no balcão, eram autorizações que permitiam a entrada e a saída dos túneis. Gagais enfiou-as no colar com uma destreza que ninguém esperaria de seus dedos grossos. Depois disso, estudou a folha de papel que lhe foi passada. Ele deixou os outros lerem também depois de ter verificado o conteúdo. Logo, o papel chegou às mãos de Gondo. Como sempre, ele continha a rota que levava ao seu local de escavação. Gondo gravou a localização de várias junções críticas em sua mente. Essas seriam úteis se tivessem que fugir devido a uma emergência. Afinal, monstros podem aparecer até mesmo em uma mina, então prestar atenção a essas coisas era essencial. Use o carrinho de mineração no terceiro cruzamento. Beleza. Vamos nessa. Eles lubrificaram o carrinho de mineração operado manualmente no terceiro cruzamento e depois o empurraram para frente de acordo com as instruções de Gagais. O interior dos túneis era iluminado por lanternas contendo óleo luminescente. No entanto, essas lanternas estavam muito distanciadas, por isso, às vezes, seções inteiras do túnel estavam envoltas em escuridão. Dito isso, todos os dwarfs possuíam visão no escuro, o que poderia facilmente superar a escuridão. Claro, essa visão no escuro não tinha alcance ilimitado, mas era o suficiente para navegarem de lanterna a lanterna. Talvez as raças do mundo exterior não pudessem suportar a sensação de opressão que os túneis impunham a seus navegantes. Todavia, não tinha efeito algum sobre os dwarfs, residentes no subterrâneo. Os túneis pareciam estreitos, mas eram bastante espaçosos para sua estatura. Dado que a altura média de um dwarf era cerca de 130 centímetros, já um túnel tinha cerca de 180 centímetros de diâmetro, era amplo o suficiente para eles. Em pouco tempo, o som de passos veio da frente. Se fossem mineradores como Gondo e os outros, deveriam ter ouvido o som de um carrinho de mineração também. No entanto, não havia nada do tipo. O que foi isso então? Se fosse o som tateante de pés descalços no chão, teriam jogado tudo pelos ares e fugido de volta para o lugar de onde vieram. Entretanto, não foi o caso. Os passos soaram como se tivessem sido feitos com botas. Eles tinham uma ideia de quem poderia os estar fazendo. Logo, eles viram um esquadrão de dwarfs. Gondo e os outros se apertaram para os lados das paredes para não impedir o progresso de seus compatriotas. Bem, eles fizeram isso, mas o carrinho de mineração ainda ocupava espaço no meio do túnel, então dizer que estavam tentando se manter fora do seu caminho era apenas uma ilusão de sua parte e dos outros. Vão lá. Não há nada lá agora, mas tenha cuidado mesmo assim. Ah, agradeço a preocupação. Estamos muito gratos pela sua ajuda. Depois da breve permuta de palavras, eles se separaram da equipe de Gondo.
O dwarf à sua frente era um médico de túnel, um mágico caster de um sistema alternativo. Seu trabalho era lançar magias que reforçassem o teto e evitassem que pedaços caíssem, impedindo que os mineiros fossem feridos por quinas afiadas nas pedras que estavam escavando e assim por diante. Era crítico escorar os túneis devido ao constante perigo de seu colapso, mas a madeira, o material mais comumente utilizado para esse reforço, era difícil de encontrar nessas bandas. Assim, os médicos de túneis usavam sua magia para fortalecer as paredes dos túneis. Além disso, eles poderiam dizer se estavam cavando muito perto de água ou gás. Com eles ao redor, os mineiros poderiam trabalhar com a consciência tranquila, sem ter que se preocupar com colapso e coisas do tipo. Atrás do médico de túnel, que tinha muitas tarefas importantes para realizar, havia guerreiros dwarfs levemente equipados. Os médicos de túneis não eram comuns, por isso eram escoltados por 4 soldados. Depois que o grupo passou por eles, o som de seus passos desapareceu ao longe. Assim como outras cidades dwarfs, a cidade de Feogera estava no coração de vários veios de minério ainda em funcionamento. Apenas a parte oeste permaneceu inexplorada por algum motivo. Ficava sob a terra, sob as íngremes encostas de vários picos escarpados. Em contraste com suas atitudes descontraídas, os dwarfs eram excelentes matemáticos. Os muitos túneis, que irradiavam da cidade como vasos sanguíneos de um coração, eram o produto de cálculos complexos e formavam obras geométricas de arte uma vez que fossem escavados. Os caminhos foram colocados nos túneis principais maiores para os carrinhos de mineração, já os elevadores movidos à mão serviam os poços que foram cavados para a mineração vertical. Além disso, havia os inúmeros túneis menores que enraizavam a partir deles. Quando somados, a distância desses túneis ultrapassava facilmente várias centenas de quilômetros. Devido ao seu tamanho, não havia como ter guardas dispostos em todo o perímetro. Mesmo patrulhando apenas os turnos dos mineiros já demandava enorme trabalho. Portanto, se um monstro aparecesse, os mineiros não tinham escolha a não ser largar tudo e fugir de volta para o ponto crítico mais próximo, onde os guardas ficariam a postos. Infelizmente, como as pessoas na superfície sabiam bem, todos os dwarfs tinham pernas curtas. Seria preciso um milagre para cada um deles escapar com suas vidas. Gondo e os outros pararam o carrinho no meio da passagem e ativaram suas lanternas mágicas. Logo depois seguiram para uma passagem lateral com suas ferramentas de mineração em mãos. O destino estava no final do túnel à frente, o local de escavação do dia. Gagais deu suas ordens e os mineiros mudaram para suas posições sem queixas. Um para manusear a picareta e cavar, um para dividir o leito rochoso com cunhas, um para cavar a terra e balançar em um cesto, um para levar o cesto até o carrinho e um para empurrar o carrinho de mineração até a pilha de espólios. Pronto, vamos começar. E com isso, o trabalho do dia começou. Apesar de seus músculos desenvolvidos, as incontáveis repetições mecânicas de seu trabalho significavam que seus corpos ansiavam descansar no momento em que seus trabalhos cessassem. Eles tiraram suas roupas de trabalho e dirigiram-se para a casa de banho só para mineiros. A casa de banhos fugia da tremenda quantidade de calor emitida pelos gigantescos crisóis das fundições nacionais. Embora a água não estivesse muito quente, era a temperatura perfeita para dissipar a fadiga acumulada pelos corpos cansados. Gondo encheu uma concha com água quente e acastanhada de uma bacia e despejou-a sem frescuras. Parece que havia algum tipo de teor férrico na água e, de fato, alguém poderia sentir o gosto se bebesse. Esta água quente limpou o corpo de Gondo da sujeira impregnada em seu corpo. Ele esfregou com força a barba e o cabelo. Um dwarf que não cuidasse e nem limpasse a barba dificilmente poderia ser considerado um adulto. Ei, Gondo! Que tal uma bebidinha depois? Gritou Gagais enquanto se esfregava com uma toalha de um banquinho em frente a ele. Gondo jogou mais água quente na cabeça e se acomodou na banheira antes de gritar de volta: vou ter que recusar. Preciso trabalhar mais tarde, não posso adiar. Outra hora, talvez. É sério, né?
Que pena. Se mudar de ideia, vá até o pavilhão da cerveja branca e tome uma caneca ou duas com a gente. Oh! Pode deixar que vou considerar sim. Gagais, em seguida, se moveu para conversar com seus outros amigos, e antes que alguém pudesse convidá-lo para sair, Gondo se levantou da banheira com um "vou indo" e se afastou. Depois de secar-se e vestir as roupas limpas do dia a dia, Gondo foi até o balcão com o gerente sinistro. Ele tirou o colar que estava usando e o entregou. O gerente examinou e logo após colocou uma algibeira sobre o balcão. Foram 5 dias de salário. Devido à taxa de mortalidade razoavelmente alta nas minas, os salários eram calculados semanalmente. Aparentemente, eles pagaram uma taxa diária no passado, mas isso levou a situações em que os trabalhadores não tinham o suficiente para beber nas tavernas. Pode-se dizer que o sistema atual foi projetado para atender a esse triste estado das coisas. A algibeira diante dele continha uma quantia considerável. Gagais e os outros provavelmente gastariam metade disso em cerveja. Gondo, com isso é um mês, se contar hoje. Vou examinar você agora. Estou bem. Minha respiração tá boa. Quem decide isso sou eu, não você. Ele pegou uma lanterna do balcão e apontou para Gondo, que não ficou nada feliz com a luz ofuscante, mas continuou olhando para frente. A inalação de partículas de pó por longos períodos degradava a capacidade funcional dos pulmões. Isso fazia com que a pele se tornasse gradualmente pálida. Tal condição se chamava doença da neve branca, e esse exame era para ver se ele estava mostrando algum sinal disso. Parece bem. A doença causa sons estranhos enquanto respira. Mas se não tem sons, tudo bem, né? Antigamente era assim que eu descobria os sintomas. Mas examinar o rosto é mais preciso do que ouvir os pulmões. Ou tá fazendo pouco caso da minha experiência, rapaz? Tá vendo fogo onde não tem? Respeito sua experiência. Então pare de reclamar. Isso não ajuda ninguém. Além disso, Gondo não considerou uma posição permanente aqui. Poderia ser um líder de equipe. Tenho que reconhecer que é bastante experiente nesse campo. Com todo respeito, eu vou ter que negar. Preciso fazer uma viagem. Tem tempo que estou juntando os fundos. Gondo tinha poupado na medida em que as pessoas o consideravam antissocial, mas na verdade era tudo para comprar os itens necessários para viajar. Qual lugar dessa vez? Pretendo vasculhar a cidade abandonada, Feorraio, no sul, e ir cavar lá. Os olhos do gerente sinistro se arregalaram ao ouvir isso. Que? Eu sei que já era para estar careca de saber, mas lá é uma região perigosa, esqueceu? E com quem vai viajar? Para começo de conversa, tenho total ciência disso. Quanto à última, ninguém. Quanto mais pessoas procuravam, maiores são as chances de serem vistos. Uma vez que fossem vistos, alguns ou todos poderiam morrer. Em vez de arriscar, seria melhor ir sozinho e diminuir as chances de ser morto. Esqueceu algo lá e quer pegar? Não. Eu te disse, não é. Pretendo ir cavar. É a natureza dessa escavação que me deixa encucado. Já não cava o suficiente aqui. Meu trabalho aqui não vem ao caso. Bem, posso ganhar alguns trocados com horas extras, mas isso é apenas uma quantia fixa. Mas você sabe que o pagamento aqui não é grandes coisas. Mas paga melhor do que um trabalho comum. O gerente diante dele estava certo. Gondo escolheu trabalhar aqui porque precisava levantar fundos em um curto período de tempo. Não o bastante para o que tenho em mente. É por isso que pretendo escavar a cidade abandonada. Ninguém pode negar minha reivindicação, não importa que tipo de metal eu escavar. O gerente franziu as sobrancelhas fazendo uma carranca. As palavras de Gondo podem ter sido bastante extremas, mas ele também estava correto. Então, tá procurando o White Iron. Isso aí. Ninguém vai reclamar se eu recuperar de lá. O fato fundamental era de que todas essas minas estavam nacionalizadas. Assim, alguém teria que pagar um preço apropriado,
apropriadamente alto se quisesse white iron. No entanto, qualquer coisa que se extraísse de uma mina abandonada era essencialmente dos detentores das descobertas. Entretanto, se algo acontecesse com eles lá, o país não forneceria nenhuma assistência, é claro. Venderia para mim? Eu vou pagar bem, é claro. Eles ainda não haviam desenterrado o white iron dos veios minerais perto da cidade. Assim, uma vez que os minérios acabassem, o preço do metal subiria às alturas. Contudo, Gondo sabia que o dwarf diante dele não estava fazendo essa proposta por interesse próprio. Ele estava fazendo isso simplesmente pela bondade de seu coração. Provavelmente pretendia negociar com Gondo com um preço mais alto do que o intermediário cobrava. Mas Gondo não estava procurando o white iron para se enriquecer. Em outras palavras, ele não estava procurando lucro. Como direi? É que eu pretendo usar em algo. Tudo será para a minha pesquisa. Uma sombra caiu sobre o rosto do dwarf de aparência sinistra. Você ainda tá nessa. Sabe, não posso dizer que não entendo como se sente, mas não é melhor encarar a realidade. Considere ser um líder aqui, ter um trabalho estável, que tal? O que seu pai pensaria? Naquele momento, a raiva explodiu em seu coração. No entanto, ele abaixou o rosto para esconder seus sentimentos e os fez retroceder antes que ficassem na cara. Afinal, o dwarf diante dele havia ajudado seu pai muitas vezes antes. Foi por isso que ele estava tão preocupado com Gondo, filho de seu amigo, mergulhando em uma pesquisa praticamente dada como infrutífera. Mesmo o homem dizendo com a melhor das intenções, Gondo não conseguiu engolir suas palavras. Eu encaro a realidade todos os dias. Meu pai não perdeu tempo na pesquisa dele. Eu vou reviver as artes que foram perdidas. No final, ele não pôde conter completamente sua ira. Após desabafar com rancor em suas palavras, Gondo deu meia volta e se afastou sem olhar para trás. Ele sentia-se culpado por fazer as pessoas se preocuparem com seu bem-estar, mas logo seu sentimento foi anulado pela paixão que sentia pela arte perdida, que era preciso recuperá-la independentemente dos custos. Sim. Como alguém que sequer chegava aos pés de seu pai, ele decidiu fazer disso seu objetivo de vida. Gondo mordeu o lábio e olhou para a frente.